Hoje nós vamos completar nossa parte de Elias. Só recapitulando, a gente começou com a direção de Deus, para quem não veio todas as vezes, para entender a direção de Deus. A gente começou esse ano com a Neemias, o livro de Neemias, capítulo 1, onde Neemias ele fica sabendo da situação gravíssima que estava o seu povo, e mesmo ele tendo boas condições, ele não tinha problema de trabalho, ele tinha um cargo importante diante do rei, então quer dizer, ele tinha todas as condições para viver tranquilo, e a sua família também, ele estava numa situação boa. Mas quando ele escutou que o seu povo estava destruído, ele, no seu coração, ele ficou, ele se afetou com aquilo, ele sentiu a dor do seu povo, não dele, porque ele não tinha problema. E aí então ele toma uma decisão de ir restaurar as portas que tinham sido destruídas pelo inimigo. Então as portas tinham sido quebradas, e aí o inimigo não só destruiu, como entrou e estava acabando com todo o povo por causa disso. Porque quando o inimigo entra na nossa casa, ele quebra a porta, e depois que ele entra, ele não vai embora. Pode ter certeza que ele não vai embora, ele fica. E aí o dono da casa é que tem que tirar ele de alguma maneira. Tirar ele e fechar a porta de novo. É assim que funciona. Sinto muito quem pensa que é tudo fácil, porque não é. Se ele entrou, se ele quebrou a porta, achou um jeito, quebrou a porta, entrou igual ladrão. Entrou, ele vai devastar. Então é você que vai ter que tirar e vai ter que fechar a porta. E Neemias, entendendo isso, ele foi e fez todo um percurso. Aí a gente foi até o capítulo 3 só, onde ele chamou o povo, conscientizou e mandou cada um reconstruir a sua própria casa. O que significa para nós que, embora eu esteja no mundo, eu não vou reconstruir o mundo. Eu posso reconstruir o lugar onde eu estou. Entenderam? Então, tem um limite para a nossa atuação. Eu posso reconstruir a minha vida, a minha família, o lugar onde eu estou, mas o mundo não compete a mim. Por isso que ele falou, cada um fique na frente da sua casa e reconstrua a sua porta, cada um no lugar que tiver. É assim que é a direção de Deus, é assim que funciona. Então ele conscientizou, aí cada um ficou na frente da sua porta e foi reconstruindo. Mas não bastava reconstruir, porque ele tinha os inimigos que ele construía, o inimigo vinha e destruía. Já viveu essa situação? Você arruma um negócio, o inimigo vem e desarruma, manda alguém para desarrumar. Então fica aquela luta que não para, né? Porque você arruma uma situação, vem o inimigo e destrói aquilo que você arrumou. Então ele fala assim, que a gente tem que com uma mão construir, reconstruir, e com a outra mão se defender. Né? Que ele falou isso para eles, fica com uma mão com o instrumento de reconstrução e com a outra mão o de defesa. Porque se você só reconstruir, o inimigo é muito mais esperto e ágil, ele vai mandar alguém, né, os amigos dele, que ele tem bastante, vai vir os parceiros dele e vão vir e vão destruir. Estou falando de parceiros, porque isso quer dizer humano, tá? Estou falando de humano. Tem pessoas que têm porta para o inimigo. Às vezes está dentro da nossa própria família, está no nosso trabalho, a gente tem pessoas que são assim. Então você tem que reconhecer que vai ter isso. Então você fica com uma mão reconstruindo na oração tudo aquilo que foi destruído e com a outra se defendendo. Então nós temos que ter bastante esperteza. Isso que está lá em Neemias, no capítulo 3. E no capítulo 3, aí, no finalzinho, aí eles perguntam assim, como que a gente vai fazer para se defender? Aí ele fala assim, vai ter uma pessoa para avisar. E quando você receber o aviso, você se posiciona e se defende. Isso sempre teve. Na Bíblia, nós temos muitos episódios assim, onde tinham aqueles que falavam, o inimigo está vindo, está vindo um golpe, está vindo uma cilada, estão vindo te atacar.
E aí ele se defende, porque se você não souber, você não vai se defender. Aí você vai falar, nossa, o inimigo destruiu tudo, mas você não viu. Você não se defendeu primeiro. Porque se você se defende, é igual, se você sabe que tem o perigo do ladrão, o que você vai fazer? Você vai se proteger. Você vai fazer uma estratégia. Então é muito, muito importante. Aí a gente parou no capítulo 3. Eu estava falando aqui com o Sidney. Nós paramos no capítulo 3, daí passamos para outras coisas para aprender, né? Depois a gente finaliza essa parte de Neemias da reconstrução. Então, no capítulo 3, ele fala assim, presta atenção, escuta quando tocar a sirene, quando tocar a trombeta, quer dizer, quando avisar, presta atenção e vê o que é que estão armando para você. Assim você vai conseguir restaurar, senão você vai restaurar e o inimigo vai vir e vai destruir. Você vai restaurar, ele vai vir e vai ficar nessa luta. Por isso que eu vejo, já vi muitas pessoas falar assim, nossa, não estou aguentando mais, eu não aguento mais, eu estou esgotada. E realmente, eu entendo, porque eu também já passei muita coisa assim. Você fica esgotado de tanto ficar arrumando e vendo destruição de novo, e arruma e vê destruição de novo, mas porque faltou essa escuta, que é o que nós estamos tratando aqui para tentar entender como é que nós vamos escutar. E aí a gente pegou os profetas, né? Porque quem é que escuta? Quem escuta? Quem é aquele que escuta e avisa? É o profeta. E não estou falando daquela profecia que a gente aprendeu, muitos que vocês são todos velhos, de caminhada, que você aprendeu que é assim, fulano é o profeta. Então, se eu quiser, eu tenho que ir lá perguntar para o fulano, porque é só ele que escuta. Não, é o profeta de todo dia. É você, é eu, é você, lá aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na vida. É você que é a voz de Deus, porque é você que escuta o Espírito Santo. Não há aqueles profetas como no Velho Testamento, que eram os que falavam e daí todo mundo ia atrás deles para escutar. Depois do Espírito Santo derramado em Pentecostes, todos, lembra daquela passagem de Coríntios que fala assim, tem todos os dons, vocês têm todos os dons, não há dom que falte para vocês. Então temos todos os dons, mas nós precisamos entender e usar esses dons do Espírito Santo, porque se você não aprender a usar, você tem um tesouro lá guardado dentro do buraco, escondido, enterrado, e não produziu, né? Quando o Senhor fala que nós temos que produzir, nós temos os talentos e temos que multiplicar. Então você tem que entender que você tem. Então, primeira coisa, fecha os olhos e pensa aí em você, eu sou um profeta do meu tempo. Eu sou um profeta nesse tempo. Eu sou, você é. Aonde você estiver, você é um profeta. Basta que você deixe o Senhor te conduzir como profeta. Porque se você não aceitar isso, ele vai deixar, o Senhor sempre foi assim. Ele sempre fez assim, você quer? Então vem. Ele fala desse jeito, sempre foi assim. Desde o Velho Testamento, ele passou lá para Abraão e falou assim, vem, vamos lá, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Foi assim com Moisés, ele falou, vem cá que eu vou fazer uma obra na sua vida. Se ele não fosse, se ele ficasse parado e falasse assim, será que é mesmo ou não? Será que eu vou ou não vou? Será que essa sarça aí está queimada porque puseram fogo? Ou é Deus mesmo falando comigo? Você já pensou, Moisés? Pode ter pensado isso. Na hora que viu a sarça lá queimando e Deus falando com ele, que ele viu Deus falando, podia pensar assim, não, isso daí não é coisa da minha cabeça. E deixasse para lá. Não teria acontecido toda a obra de Deus na vida dele, porque ele não escutou. Então é a mesma coisa conosco, nós não precisamos de confirmar, nós temos que simplesmente falar, Senhor, tá bom, então eu vou fazer, eu vou aceitar. Isso é difícil, parece fácil, né? Mas não é. Não é porque a gente tem medo, porque a gente tem medo que os outros vão falar de nós, tem medo de que não vão entender a gente, e realmente vai acontecer isso, tá? Vai acontecer. Não vão te entender, não vão acreditar em você, igual não acreditavam nos profetas. Quantas vezes eles falavam e ninguém acreditava neles?
vai ser a mesma coisa. Mas daí você está disposto a seguir esse caminho, como Moisés esteve, como Abraão esteve. Não vou, sai da tua terra e vai. Vou. É simples assim e muito difícil. Mas tem que ter essa resposta. Por isso que isso não é para o povão, eu vejo, assim, desculpa a palavra, mas aqueles que estão mais perdidos. Os que estão muito perdidos não vão nem conseguir escutar a voz da sarça, não vão nem conseguir. Então eles vão assim, seguindo, na boiada, como se diz, né? Isso não é para todos. Mas, o que eu creio? Que aqueles que estão buscando, é para estes, é para mim, é para você. Então, em Neemias capítulo 3, ele fala isso. Quando escutar a voz, fica atento. Aí a gente começou a falar dos profetas, chegamos nos 2 grandes profetas, que são profetas não de palavra, mas de vida, como o Sidney falou muito bem mês passado. Quer dizer o quê? Ele vivia a vida de profeta, você olhava para ele, você sabia que ele era um profeta. Não é porque ele ficava falando as coisas, não. É porque ele agia de maneira particular na sua vida e demonstrava para todos que ele era diferente. E eu penso que é isso que o Senhor está nos chamando. Por isso que ele colocou Elias e Eliseu, que são os 2 profetas grandes de vida. Quem olhava para eles, via que eram profetas. Ele não precisava falar nada. A vida dele era uma vida de profeta na terra. Eu penso que isso que o Senhor está querendo nesse momento nos trazer. Que eu, você, somos chamados a ser profetas de vida. Por isso que estamos gastando esse tempo para falar de Elias e Eliseu. Ainda no mês que vem vamos falar de Eliseu, hoje nós vamos falar de Elias. Mas o quê? Algumas coisas, porque vocês conhecem muitas histórias de Elias, mas é algumas coisas da vida dele, da vida terrena dele, de como ele viveu e que foi particularmente importante e que nós podemos aprender com esse jeito de viver de Elias. Tá? Então, a gente começa ali em Reis, né? Primeiro Reis, no Primeiro Reis, e também em Crônicas também tem, falando que ele foi um grande profeta. E eu peguei a parte que começa, que é muito significativa para nós, que é a parte do relacionamento de Elias com Acabe e Jezabel, que era a mulher de Elias, né? Então, era o relacionamento, como ele se comportou diante do rei Acabe, que era o rei, e de Jezabel, que era a esposa do rei, que era a maior... ela levou tudo para a perdição, mais ainda que Acabe também. Mas por quê? Porque ela tinha os deuses dela. Então, ela tinha os deuses que ela trazia da sua família, ela tinha sua família que também caminhou no erro, e ela trouxe esses deuses para a vida dela, e quando ela virou a rainha, né? O que ela fez? Ela matou os profetas de Deus verdadeiros e ela pôs os profetas dela, porque ela também queria escutar a direção, mas direção que ela queria, dos deuses dela. E aí ela pôs lá os 450 profetas de Baal, mais 50 de um outro deus lá, que eram os deuses dos pais dela, que eu esqueci o nome. Então, tinha só profeta da mentira, vocês estão entendendo? Só mentira, só enganação, só o que ela queria que escutasse e o que o diabo queria. Quase igual nós estamos vendo hoje o mundo, né? Não sei se vocês estão vendo isso, mas você olha para o mundo, você está vendo que a situação está mais para os Baals do que para Deus, verdadeiro. Então, Jezabel fez isso. Quando ela se tornou rainha, ela não queria escutar a voz de Deus. Ela não tinha interesse de escutar a voz de Deus. Ela era assim. Como muitas pessoas também são assim, muitas pessoas da nossa família, muitas pessoas que a gente conhece, não querem escutar a voz de Deus. Quer escutar
a mentira, quer escutar a voz do inimigo, quer escutar que aquilo ali não tem problema, que aquilo ali está certo. E para ela fazer isso e ficar como, né, maravilhosa, o que ela fez? Matou os profetas verdadeiros. E só sobrou os que ficaram escondidos na caverna, que teve um que era um empregado dela, que pegou, escondeu na caverna, acho que foi 50 que ela escondeu na caverna, 50 escondido na caverna, e ficou cuidando deles, dando comida e água, e eles escondidos, porque senão ela teria matado todos. Então matou, ficou um pouquinho escondido, muito poucas pessoas, e ela então reinava à vontade, porque o profeta falava o que ela queria, né? Era tudo do jeito que ela queria e ela que mandava. Extremamente dominado o ambiente, um reinado, um ambiente extremamente dominado pelo inimigo. Você vê que não se contentava em falar pela rainha, mas também pelos profetas, porque sabia que eles eram importantes, que eram os que davam as direções. E ela fez isso, e nesse tempo, Elias sobrou, né? Elias foi um profeta que não foi morto. E Elias, então, também ficou escondido, mas aí chegou um momento que Deus falou para ele assim, agora você vai e confronta Acabe. Vai me chamando a atenção e eu vou falando com vocês as coisas que me chamaram a atenção no procedimento de Elias, para que a gente entenda o nosso procedimento aqui. Como é que eu vou agir, né? Se eu sou um profeta do Deus verdadeiro, estou no meio dos profetas falsos. Entenderam? Nós temos que entender isso. Eu sou o verdadeiro, então eu tenho que querer ser o verdadeiro mesmo. Estou no meio dos falsos. Para você não olhar e falar assim, será? O outro está falando outra coisa, será que não é o que ele está falando? Né? Estão dando essa direção, será que não é essa direção? Você precisa ter convicção, você tem que saber que você é o verdadeiro e buscar isso na sua vida. Eu quero ser o profeta verdadeiro, do Deus verdadeiro, e fazer aquilo que o Deus verdadeiro está me falando, e não que o falso profeta, o revestido de autoridade profética do mundo está me falando. Vocês estão entendendo como que Elias já pegou uma situação muito difícil? E eu penso que nós também estamos nessa situação, tá? No mundo. Penso na nossa casa, porque a nossa casa também está cheia das coisas do mundo, ou tem como você tirar os teus filhos do mundo, porque eu não consigo. Se você consegue, eu não consigo. Eu vejo que eu falo, mas o mundo está falando outra coisa para eles, então, são outras coisas que estão sendo faladas, né? E não vai adiantar eu prender eles em casa e querer obrigar que eles façam o que eu estou falando. Eu já descobri, se vocês não descobriram, é porque seus filhos estão pequenos, mas eu acho que não estão, pelo que eu conheço, né, dos que estão aqui, não são filhos pequenos, porque quando é pequeno, você cata tudo e põe lá, né, e fala, vai ficar aqui, né, vai fazer o que eu quero. Depois acabou, aí eu já tenho um monte de coisa do mundo, da mentira do mundo, que entrou, e eu não consigo, não, mas eu cuido, cuida nada. Cuida, você pensa que cuida, você pensa que faz, né? Você está tentando, mas você não está sabendo o que está acontecendo. Então, não vai adiantar você se iludir, né? Primeira coisa, reconhecer que eu estou cercada de falsos profetas. Tem 450 para 1, tá? 450 falso e um verdadeiro, que era o Elias. O resto ainda estava escondido na caverna, porque tinha uns verdadeiros escondidos, que não abria a boca para falar nada, fica quietinho. Só o Elias é que foi confrontar o Acabe e a Jezabel, dada a situação gravíssima, né? Ele sabia que era muito grave, que a cabeça dele estava cortada, né? Na hora que ele enfrentasse. Então, ele esperou a hora de confrontar. Nós temos que entender isso. Eu não saio confrontando a torta direito. Não concordo. Não sei o quê. Eu não vou fazer. Não vai adiantar. Tá? Não adianta, não é essa a estratégia. Elias ficou quietinho bastante tempo lá. Ela matou os 450, matou os profetas, colocou os 450 dela, 50 ficaram escondidos na caverna,
que é quietinho, não abria a boca, também não fazia nada. E ele também estava escondido. Só que daí chegou a hora que Deus falou assim, não, agora você vai confrontar Acabe. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando ele, no capítulo 17, quando Deus anuncia o castigo, né? E aí ele vai confrontar Acabe. Ele chega lá e fala assim, pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, não haverá chuva por 3 anos. Então ele fala, acabou, o castigo vai vir. O castigo vinha para quem? Para o Acabe? Para Jezabel? Para o povo. Não vinha para eles, porque eles não tinham problema. Eles não sofreram nada, vamos ser realistas? Porque eles eram poderosos. Acabe e Jezabel não sofreram, não. Quem sofreu foi o povo. O povo morreu, padeceu, ficou sem comida, ficou sem água, ficou sem trabalho, ficou sem nada. Foi para o chão, acabou com o povo, mas Acabe e Jezabel não. Presta atenção como é que é interessante as coisas, sabe? Porque às vezes a gente acha que vai vir o castigo direto para a pessoa que está cometendo aquele erro, mas não é. É os submissos que vão sofrendo as consequências. Tá? A gente precisa prestar atenção nisso daqui. Aí ele fala que vai vir os três anos, anuncia para Acabe. Por que ele anuncia para Acabe? Porque ele era o rei, mas ele é o que menos ia ouvir, né? Ele anunciou para o povo. O Acabe nem queria saber, a Jezabel, quando ele foi lá e falou, a Jezabel ficou louca, com ódio maior ainda, porque, gente, quem não quer Deus, não quer Deus, tá? Quem não quer Deus, não quer. Quando a pessoa está obstinada no mal, ela não quer saber. Então, eles escutaram e o que eles fizeram naquela hora? Falaram assim, você veio aqui nos afrontar? Então agora que nós vamos te pegar e nós vamos te matar. É isso que falaram. Você que é o autor do mal, você que está falando mal, você que está errado. E ainda viraram e falaram isso para ele. Agora que você vai ser destruído, porque você falou que a gente não quer ouvir. Mas o comportamento de Elias me chamou muita atenção. Veja só, ele ficou quieto. Aí ele só falou na hora que Deus falou, agora vai vir o castigo, você avisa. Ele avisou. E eles nem ligaram. Ao contrário, ficaram com mais ódio dele ainda. Aí que a ideia da Jezabel era acabar com ele, destruir ele. Mas aí, quando ele está demonstrando para nós, nessa situação, foi o que eu fiquei analisando, ele, assim, em relação a nós, como nós entendemos e podemos entender a nós mesmos, ele foi muito corajoso, não foi? Foi muito corajoso, porque ele foi lá e falou na cara do rei e sabia que eles odiavam ele, queriam matar ele, mas ele foi por quê? Porque Deus deu a instrução, vai e fala. Mas ele não ficou com conversinha, sabe? Que, tipo, não precisa convencer. Isso que eu fiquei vendo. Às vezes a gente fica numa conversa querendo convencer a pessoa, pessoas da nossa família, pessoas do nosso meio, a gente quer convencer a pessoa. E ele não foi, não. Ele chegou lá e falou assim, vai ter 3 anos, o castigo vai vir, porque vocês não se dobraram diante de Deus, o castigo vai vir. São 3 anos que não vai mais chover na terra. E sabe o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Primeiro porque eles iam matar ele, né? Claro, porque ele sabia que na sequência ele ia ser morto. Então, ele foi, anunciou, então ele foi corajoso e depois fugiu. Porque a gente pensa que fugir é fraqueza. A gente pensa isso. A gente pensa que tem que enfrentar, que tem que ir de peito aberto. É nada. Você tem que fazer o que tem que fazer naquela hora, corajoso, falar e depois virar as costas e cair fora. Isso é a estratégia que Deus deu para ele.
Ele fugiu depois, não ficou lá argumentando e tentando, ele não saiu no meio do povo falando, vocês estão errados, vocês têm que mudar, não ficou gastando o tempo dele tentando convencer as pessoas do que elas não queriam ser convencidas. Está entendendo? A gente perde muito tempo na conversa, fica tentando convencer, fica tentando falar, fica tentando argumentar e não vai adiantar. Porque quando está com a cabeça obstinada, endurecida, não vai adiantar, a sua conversa não vai adiantar para nada. Você está perdendo tempo. Você poderia estar fazendo outras coisas mais importantes, você está lá perdendo tempo. Primeira coisa que eu aprendi aqui com Elias, para a nossa vida, é isso. A gente tem que ser corajoso de falar o que tem que falar, mas também tem que ser corajoso de cair fora e deixar para lá, porque ali não vai ter jeito, e não é para argumentar e nem ficar discutindo nada. Você já falou, não quer escutar, e ele sabia que eles não iam escutar também, né? Aí ele pegou e fugiu, na sequência ele fugiu, e daí que ele também ficou assim, chateado, né? Porque a gente também fica, né? A gente fala e a pessoa não entende. E aí você fala, principalmente quando a gente fica argumentando e a pessoa não entende. E você fala e não convence. Aí você vai ficando chateado. O que acontece é que você que fica fraco quando você faz isso. Quando você fica nessa argumentação, tentando convencer e discutindo, você que enfraquece. Você entra na estratégia do inimigo, porque o inimigo quer ficar confrontando, fazendo discussão e te humilhando. No final você sai humilhado, porque você falou e você que parece uma pessoa boba, você que parece uma pessoa que não sabe o que está fazendo, você que parece uma pessoa incapaz. Já sentiu isso? É isso que o diabo faz com a gente. Aí você fica lá tentando falar e o diabo vai te humilhando e te enfraquecendo. Primeira coisa que eu aprendi aqui com Elias, não fica discutindo, fala o que tem que falar, vira as costas, cai fora daquilo ali, daquela situação, porque ele fugiu, né? Cai fora e não fique chateado, porque ele ficou chateado, né? Até tem aqueles que falam, mas Elias era depressivo. Eu não achei não, de tudo que eu li aqui dele, não achei que ele era depressivo. Ele só era normal, igual a gente, pessoa normal. Pessoa normal é assim. A pessoa normal fica chateada. Você não fica chateado quando você tenta lá falar um monte de coisa que você tem certeza que está certo e ninguém dá bola para você e ainda fica te falando que você é bobo, que você não sabe o que você está falando. Já passaram por isso? Já passaram? Porque eu já passei. E aí você que acaba sendo humilhado e chateado. Você fica chateado. Tá? Foi assim que aconteceu com Elias. Igual acontece com a gente. Aí, ele fugiu, né? Porque ele sabia que ia morrer e Deus mandou ele fugir mesmo. Fugiu e olha só, isso eu achei muito interessante. Como é que estava a situação naquele momento? Sem chuva, não é? Então, não tinha água, não tinha comida. Se não tem chuva, não tem água e não tem comida. E o povo todo foi ficando cada vez mais pobre, cada vez tendo menos água e menos comida, que significa a fartura, né? Que significa vida. Cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. E aonde que Elias foi parar? Ele foi se esconder, olha que interessante, ele foi para lá. E Deus mandou para ele alimento e água. Não é um comportamento estranho? Vamos pensar? Não era para ele tão igual a gente faz. Agora nós estamos em penúria, o mundo está mal, não tem comida, não tem água, vamos fazer cesta básica, vamos ajudar, vamos distribuir. Não, ele nem ligou. Você viu que ele nem ligou? Quem estava morrendo? Não era Acabe e Jezabel. Quem estava morrendo? O povo. O povo estava morrendo, os mais fracos primeiro e ia em sequência. Cada vez morria mais, porque os mais fracos vão morrer primeiro, depois vai morrendo os outros. E ele que fez o quê? Ele saiu lá e foi atrás das pessoas, ajudando as pessoas, fazendo... Não, ele ficou lá, esperando
a hora que Deus mandasse ele fazer alguma coisa. E ficou sendo alimentado por Deus com água e alimento. Primeiro Deus mandou o anjo e depois tem aquele episódio que vem os corvos, né? Os corvos que vão trazer comida para ele. Ele não poderia pegar isso e levar para as pessoas? Não, ele ficou lá deixando Deus cuidar dele. A gente tem que saber deixar Deus cuidar da gente. E deixar Deus cuidar e nos dar o necessário, porque a promessa dele é que ele nos dá o necessário. É promessa, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Ele tem promessa de que aquele que é dele, ele vai cuidar. Nem que seja mandando passarinho trazer comida, que olha, muito estranho, né? Ele mandar o corvo levar comida. É uma coisa impressionante, né? Mas significa que ele pode pegar o que é qualquer coisa da natureza e dar para você sobreviver. Então ele fez isso e Elias, eu achei interessante o posicionamento de Elias. Ele não ficou reclamando, ele não ficou falando nada, ele ficou quieto, esperando 3 anos. É bastante tempo, hein? Ficou esperando os 3 anos, naquela vidinha quieta, porque Deus mandava comida e a água, ele não passou necessidade alguma, não é relatado que ele passou nada, que ele ficou doente, que ele se machucou, que faltou comida, nada. Foi 3 anos ele lá, tranquilo, esperando a providência vinha, os corvos davam comida para ele, veio primeiro o anjo, depois veio os corvos, então ele tinha segurança. Porque a segurança não estava no que estava acontecendo. A segurança estava na fé que ele tinha no Senhor. Ele sabia que Deus não ia falhar. Isso nós temos que desenvolver. Eu tenho que desenvolver uma confiança além do que está acontecendo. E saber que Deus vai cuidar de mim, e que Deus não vai me deixar faltar nada, e que Deus vai ser providente em todos os aspectos, em tudo. Tá? Então, isso que... A segunda coisa que eu aprendi aqui com Elias, que a primeira coisa foi, era um homem corajoso, mas não era bobo, né? Inocente. Ele enfrentou o rei, virou as costas e fugiu. Ele não foi bobo, ficou lá esperando que o rei matasse ele. Não, ele enfrentou, fugiu. Fugir não é erro. Fugir também é estratégia. O que quer dizer fugir? Sai daquela situação. Sai daquilo ali, porque aquilo que você vai estar mais protegido se você sair do que se você ficar ali. Então não é erro, não é fraqueza. Não, ele fugiu e aí ficou quietinho. Terceira coisa, né? Ficou quieto. 3 anos lá no silêncio, deixando Deus cuidar dele na providência, não passou nenhum problema, não passou fome, não passou sede, numa época que todo mundo estava morrendo de fome e sede, ele não passou, ele ficou lá esperando o quê? Que Deus falasse, agora você volta. Ele ficou esperando. Não ficou ansioso, preocupado, o povo está morrendo, coitado do povo. Não parece que ele nem ligou quando ele faz isso? Para mim deu essa impressão, que ele ficou totalmente diante de Deus, sabendo que se o povo estava passando fome, passando sede e morrendo, ele foi lá e avisou o castigo, porque o povo não quis reconhecer a Deus, ele entendeu isso, então ele não ficou pedindo misericórdia, percebe? Que ele não pediu misericórdia, porque ele podia ter ficado, Senhor, tem misericórdia, as pessoas morrendo, as pessoas padecendo. Não falou nada. Ele ficou lá tendo comida e água, vivendo lá no sossego, o povo morrendo e ele não pediu misericórdia. Sabe por quê? Porque não era para pedir. Se fosse para pedir, ele pediria. Não era para pedir, ele já tinha avisado. O castigo vai vir, Deus já está anunciando o castigo, vocês não querem ouvir. Ele avisou, era o papel dele. Às vezes a gente se compadece das coisas e fica, e não consegue escutar Deus, que Deus está falando, não é assim, não é isso. Não é para você ficar pedindo misericórdia. Porque o castigo veio e virá. É assim que ele falou e é assim que ele fez.
Não pediu misericórdia depois. Tem a passagem que fala assim, não intercedas por aquele que você não tem que interceder. Deixa que é eu que cuido, não é você que tem que pedir misericórdia. Isso é duro, né? Mas essa é que a palavra está falando. Então, nós precisamos ter a profecia, né? O dom da profecia de Elias. É assim, só assim. Por isso que nós vamos ter que rezar. Bom, algumas coisas que a gente vai vendo, né? Bom, aí, o que achei interessante também, esses 3 anos, ele ficou lá, tinha comida, tinha água, que vinha lá e era dada para ele nem trabalhava, nem fazia nada. Todo dia ele tinha comida, todo dia ele tinha água, não passou nada. Sabe o que me parece? Que Deus também quer que a gente descanse. Porque eu sei que é difícil, porque, gente, já passei muita coisa na vida. Tem hora que você não consegue nem descansar, preocupado com as coisas. Você não para de pensar nas coisas que você tem que fazer e dos problemas que você tem, que é um após o outro, porque o diabo está ali aprontando um monte de coisa, você vai ficando muito, muito perturbado e vai perdendo as forças. Veja só, ele ficou 3 anos descansando. Ficou de férias 3 anos, né, descansando, tinha comida, tinha água e ficou lá diante de Deus rezando e descansando. Isso que eu percebi. Ele ficou descansando, não fez nada nesses 3 anos. Nós temos que aprender a descansar também, tá? Saber a hora que nós temos que descansar e a hora que nós temos que lutar. Nós temos que ter essa dose. Sabe por quê? Porque senão você não aguenta. Se você só lutar, você vai perecer, porque suas forças vão acabar, porque nós somos humanos, e ele também é, nós somos humanos. Humano, você não precisa dormir, você não precisa comer, você não precisa tomar água, você não precisa andar, precisa caminhar, senão você vai morrer, você vai perecer. Então não pode entrar nessa coisa do inimigo que é te esgotar, você vai ficando esgotado. Tem que descansar também. Foi o que eu vi muito claramente aqui em Elias. Não estou falando para ficar 3 anos, tá? Que 3 anos é demais. Né? 3 anos de férias é demais. Mas você precisa descansar. Então, você tem que pensar na sua vida e falar assim, eu estou ficando esgotado. O diabo está me deixando esgotado. E eu não vou ficar. É uma decisão tua. Ele não precisava ter ido lá na caverna, ficar lá 3 anos e ficar lá só sendo alimentado por Deus. Mas ele sabia que era melhor para ele, que era o que ele tinha que fazer. Então nós temos que ter esse discernimento. Aí quando você pergunta como que eu vou saber, nós temos que pedir, Senhor, dá-me discernimento. E quando você tem que sentir o que está acontecendo com você. Eu estou esgotado. Então não está bom, gente. Você está esgotado, você não vai conseguir. Como é que você vai lutar? E trabalhar, reconstruir e lutar com a outra mão, se você está esgotado. Você precisa descansar também, tá? E vir a água e a comida que Deus vai dar para você. Você está dependendo dele e não de você mesmo daí, né? Porque é isso que está falando. Quando você está dependendo do corvo que vem lá dar comida, você está dependendo totalmente de Deus, né? Porque vai saber se o passarinho vai vir mesmo. Então, você está dependendo de Deus. Mas você precisa entender que você é humano, que você não é anjo, que você é humano, está na terra. Nós estamos aqui na terra, ó. Temos que estar aqui, tem que sair daqui, atravessar, ir lá para a tua casa, chegar lá, você tem que almoçar, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar das coisas. É normal, por quê? Porque nós estamos na terra. Se a gente não tivesse, aí tudo bem, né? Que a gente não estava aqui, estava num outro nível. Nós estamos na terra. Então você tem que entender que esta é a vida. Esta é a vida. Não adianta você passar o dia inteirinho na igreja, rezando, e pronto, o resto vamos ver o que vai dar. Não, você está na terra. Então você tem que comer, você tem que ter uma vida humana. Vida humana. Tá? E eu acho que ele demonstrou bem para mim aqui, quando eu estava lendo, que ele soube a cada momento da sua vida a hora de parar, a hora de descansar, a hora de ficar triste, porque ele ficou triste.
E daí? Você não vai ficar triste? Todo mundo vai ficar. A hora de ficar triste, a hora de levantar e ir lá e confrontar o rei, a hora de fugir. Entenderam? Então, o discernimento, eu acho que é o fundamental para o profeta, né? Ele tem que ter o discernimento. Porque você veja que não foi que Deus falou para ele isso daqui. Deus falou para mim, vai para lá. Deus falou para mim, vem, fica aqui. Não foi assim. Ele fez o que o discernimento dele falou para fazer. Não esperou Deus falar. Porque às vezes a gente fica parado, não faz nada, porque fica esperando Deus falar. E aí fica parado. E não acontece nada, por quê? Porque não era para você ficar esperando, era para você ir. Era para você saber, naquele momento, eu vou para cá, vou parar, vou descansar, ou vou trabalhar mais. Cada momento é o discernimento, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Então foram os 3 anos, né, que ele ficou lá, escondidinho, quietinho, tranquilo, descansando, dormindo, rezando. Olha que vida boa, né? Confiando em Deus. Aí, quando chega no final dos 3 anos, né, que a fome estava severa, estava tudo, um monte de gente morrendo. Eu imagino a situação que eles não estavam totalmente horrível, os animais morreram, as pessoas morreram, não produzia mais nada, né? Aí ele volta para confrontar o Acabe de novo. Ele volta, depois dos 3 anos. Quando ele volta, qual foi a primeira coisa que Acabe disse para ele? Ah, você é o causador de todo esse mal? Ainda jogou na cara dele, falou, você que é culpado disso aqui que está acontecendo. Quer dizer, 3 anos se passaram, aquela situação, o rei não se dobrou nada, não mudou nada, continuou obstinado, continuou adorando aqueles deuses, continuou na mesma situação. Quer dizer, não se converteu. Às vezes a gente acha que vai se converter pelo que está passando, mas não. Agora, por que Elias voltou depois desses 3 anos? Aí ele volta. E aí ele faz aquele episódio de chamar os profetas e confrontar aqueles 450 profetas. Ele, um profeta, 450 profetas. Então ele volta diante de Acabe e fala assim, e Acabe ainda vira e fala para ele, você, seu destruidor, você que destruiu todos nós, dá culpa a ele. Aí ele fala para fazer aquele altar, convida os 450 profetas. Por quê? Porque Deus já tinha falado para ele, agora eu quero provar o meu nome. Por que ele fez isso? Aí ele manda, presta atenção, que ele manda chamar o povo. Então ele manda montar o altar e manda chamar o povo. Que venha o povo. E o povo veio. O povo veio para assistir o que ia acontecer. Aí quando ele coloca a água lá, e vocês sabem desse episódio, não sei se o Sidney vai falar também, e cai fogo e queima aquelas ofertas. Depois disso é que chove, né? Depois disso é que vem a chuva. Então, por que ele fez isso? Precisava fazer isso? Ele podia só falar, vai chover de novo. Não, ele fez toda uma cerimônia. Chamou, colocou tudo ali, chamou o povo. Sabe por que ele fez isso? Agora, Deus queria converter o povo. Deus queria que o povo entendesse que ele era o verdadeiro Deus, que aqueles 450 profetas da Jezabel eram falsos e que Deus era o Deus verdadeiro. Então, aí ele manda chamar o povo para quê? Para o povo ouvir, para o povo se anunciar, receber o anúncio. E aí, então, muita gente viu e muita gente se converteu naquele momento, depois desse tempo, porque viu o poder de Deus. Então, teve que esperar que aquelas pessoas estivessem frágeis. Às vezes a gente não quer esperar, porque é duro mesmo, esperar o outro ficar frágil para se converter. A gente quer meio rápido. Mas às vezes, e Deus sabe disso, é preciso o tempo de tratamento de Deus com aquela pessoa para ela se converter. Porque antes ela não vai se converter. Ela tem o coração obstinado. E olha, Jezabel e Acabe não se converteram, né?
Por quê? Porque também eles não passaram problema nenhum, porque eles estavam lá, o rei, né? Para eles não faltou água e comida, né? Faltou para o povo. Então eles não se converteram, não adianta esperar que o maior se converta, pode ser que ele nunca vai se converter. E aí, mas Deus queria o quê? Queria a chance para o povo. Então veio aquele povo, assistiu tudo aquilo lá e viu Deus atuar. Depois disso, então, veio a chuva, né? No final da história toda, a gente sabe que Jezabel também é morta, e porque ela era a parte mais nociva, e Deus também fez justiça com ela. Deus também agiu justamente, porque Deus, ele deixa o ímpio, mas chega uma hora que ele age com justiça. Por isso que a gente não tem que pedir misericórdia quando não é misericórdia nem justiça. A gente tem que deixar Deus conduzir a hora da misericórdia e a hora da justiça, porque é assim que Deus age. E aí então Deus teve misericórdia do povo, que foi lá assistir, e que muitos se converteram naquele momento, viram o poder de Deus, deixaram os Baals, porque fala que eles pegaram e mataram aqueles profetas falsos, não quiseram mais eles, mudaram a conduta, aí se converteram, e aí então veio a chuva, na sequência. Aí veio então a bênção. Então a gente tem que, como profeta nessa terra, que eu sou e que você é, nós temos que saber as horas, os momentos do que nós temos que fazer, sem sair da nossa normalidade. O profeta não é um maluco que está na terra. O profeta é um ser humano como qualquer outro. É eu e é você. Nós somos os profetas desse tempo, que estão aqui para fazer essa diferença no mundo. Saber a hora de ficar quieto, saber a hora de fugir, saber a hora de confrontar, saber a hora de depender de Deus, saber a hora de lutar. Nós vamos ter que ter esse discernimento, porque é o nosso papel aqui na Terra. Não estamos na eternidade, não acabou o nosso tempo. Se nós estamos, eu sempre falo, Senhor, mas nós estamos pegando um tempo difícil, né? Com certeza, porque o Senhor espera que nós vamos fazer a diferença nesse tempo difícil. Porque é nós que estamos aqui, temos que entender, somos humanos aqui para fazer essa diferença nesse mundo, como Elias fez no tempo dele. E Elias foi tão significativo, só para finalizar, que o que aconteceu com ele? No final da vida, ele não morreu, ele foi arrebatado. Diz que veio um turbilhão de fogo, que pode ser um vento, não se sabe direito, e que ele desapareceu. Então ele foi um dos que foi arrebatado, ele não morreu. Deus ainda deu a graça dele não passar pelo padecimento que se passa na morte, porque a morte é um padecimento, ela é um sofrimento, e ele não passou. Ele ainda teve essa graça de não padecer, né? Você não vê na história dele nada disso, nada de padecimento. Foi tudo pela direção de Deus, e ele só soube esperar, fazer, agir na hora que tinha que agir. É uma vida, eu diria, bem tranquila. Quem sabe Deus nos dá uma vida tranquila também, nós temos que pedir isso a Deus. Que nós somos os profetas aqui, Senhor, nós queremos uma vida tranquila também. Vamos pedir isso para Deus? Vamos pedir que a gente tenha uma vida tranquila com Deus. Que não seja uma vida de padecimento, que não seja uma vida de sofrimento, que não seja uma vida de lutas excessivas, que não seja uma vida de perseguição excessiva, porque Elias, quando foi perseguido, ele fugiu, ficou escondido, acabou, não precisou lutar. Senhor, nós precisamos, nós queremos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, pedimos que tenha misericórdia de nós, e nesses tempos tão difíceis que estamos passando, Senhor, nesse mundo, dá-nos a graça, Senhor, de termos essa vida mais direcionada, com clareza, sabendo o que tem que fazer, sabendo o que não tem que fazer, sabendo para onde tem que ir, sabendo esperar e sabendo lutar, Senhor. Que dá-nos essa graça, como destes ao profeta Elias, Senhor.